Bom, gente, exercício 128, né? Ele vai falar aqui do método de espectroscopia de massa. O espectrômetro de massa ele é utilizado, é um aparelho que é utilizado para a gente medir a massa dos elementos. Como eu já falei, a gente tem um campo elétrico e os íons são acelerados na direção desse campo e dependendo do desvio, né, através de uma proporcionalidade, se calcula a massa desses elementos. Ele vai falar isso aqui nesse texto, fala que a precisão desse método é até de 5 casas decimais, né, além da abundância de cada isótopo na natureza. Então, realmente é um equipamento muito interessante esse espectrômetro de massa, tá? Aí ele diz o seguinte, que o magnésio é um elemento de origem mineral, tal, fala sobre o magnésio, tá? Aí ele fala, e o magnésio ele tem 3 isótopos na natureza. O isótopo de massa 23,98 e abundância 79%. O isótopo de massa atômica 24,98 e abundância 10%. E um isótopo que tem abundância 11. Note que ele não deu a massa desse de abundância 11. Certo, gente? Aí diz o seguinte, sabendo que a massa atômica do magnésio obtida pela média ponderal é 24,30, então isso aqui é a massa atômica do elemento, já é a média, né? A massa do isótopo cuja abundância 11 ele está perguntando a massa do isótopo de abundância 11. Eu fiz rapidinho a continha aqui para você, olha só como é que fica então, ó. 24,30, então é o valor da massa do elemento, a média já, né? Aí eu peguei lá as massas que ele falou, 23,98 vezes 79%, que é a abundância desse isótopo, mais 24,98 vezes 10%, que é a abundância desse, mais a massa do outro, gente, vezes 11, que é o percentual de abundância dele, sobre 100. Então, basta a gente fazer o que aqui, gente? Determinar o valor dessa massa. Então, aqui a gente teria que fazer a continha mesmo. Isso daria 25,98 unidades, tá? Esse 25,98, então, faz referência ao isótopo de 11%, né? Note que eu coloquei aqui, ó, valor um pouco maior que os 24,98, que corresponde a 10%. Então, a 10% é 24,98. Como 11% é bem perto, bem próximo, tá vendo? Então, isso aqui deu 25,98, tá vendo? Então, é muito importante você perceber que, como nós falamos em aula, o valor do percentual, o valor da massa, ela sempre depende da porcentagem. Você pode perceber aqui que a porcentagem do maior deles, qual que é? 23,98, que é 79%, tá vendo? Então a massa média ela é mais próxima do 23,98 do que dos outros. Por quê? Porque a porcentagem de abundância é maior. Isso é média ponderada, né, gente? Sempre que você tiver o valor do resultado, ele vai ser sempre mais próximo da massa atômica do isótopo mais abundante. Não esqueça isso, então dá para a gente marcar a respostinha B na questão 128. Beleza?